Prepare-se porque o que você vai ver agora vai te deixar de queixo caído. Sério, eu não estou exagerando nem um pouco. A gente acha que conhece o perigo, que sabe identificar uma ameaça de longe, mas a natureza, meus amigos, ela é cheia de surpresas, e nem sempre as mais agradáveis. Muitas vezes, o que parece inofensivo, pequeno ou até mesmo bonito, pode esconder um potencial letal que a gente nem imagina. Esqueça aquela ideia de que só os grandes predadores com dentes afiados são os vilões da história. Neste vídeo, você vai descobrir quais são os animais mais perigosos do mundo. E acredite, muitos deles não têm presas afiadas ou garras gigantes. Alguns são tão pequenos que você poderia esmagá-los com um dedo. Mas esse seria seu último movimento, e eu garanto que você não ia querer arriscar. Vamos explorar criaturas que desenvolveram ao longo de milhões de anos as mais incríveis e aterrorizantes formas de caça, defesa e, infelizmente para nós, ou para suas presas, de ataque. Preparei uma lista que vai te fazer repensar 2 vezes antes de mergulhar em certas águas ou caminhar desprevenido por aí. Esses predadores, assassinos silenciosos e verdadeiras máquinas da natureza mostram que o perigo nem sempre está onde a gente imagina. Alguns são mestres do disfarce, outros carregam venenos potentíssimos, e há aqueles que simplesmente confiam na força bruta e na agressividade. A diversidade de estratégias é impressionante e, ao mesmo tempo, um pouco assustadora. Então já se acomoda, coloca o fone no ouvido e se prepara, porque a contagem regressiva para os animais mais letais do planeta começa agora. Abrindo nossa lista com um verdadeiro fóssil vivo, um predador que parece ter saído diretamente da era dos dinossauros, temos o imponente crocodilo do Nilo. Esse gigante dos rios africanos não está aqui para brincadeira. Quando a gente fala de um animal que sobreviveu a milhões de anos de evolução praticamente inalterado, já dá para ter uma ideia do quão eficiente ele é no que faz. E o que ele faz de melhor, meus amigos, é caçar. Sua aparência por si só já impõe respeito. Uma armadura de escamas grossas, olhos penetrantes no topo da cabeça e uma boca que parece um pesadelo cheio de dentes. E falando em boca, as mandíbulas do crocodilo do Nilo são uma das ferramentas de caça mais brutais do reino animal. A força da mordida é tão colossal que consegue esmagar ossos como se fossem biscoitos. Não é à toa que suas presas raramente têm chance de escapar depois de abocanhadas. Ele geralmente agarra a vítima, seja um gnu tentando atravessar o rio ou um peixe desavisado, e a arrasta para o fundo, onde a afoga. A cena é digna de um filme de terror, mas para ele é apenas mais um dia no escritório, garantindo sua sobrevivência. Infelizmente, essa eficiência predatória também se traduz em um número alarmante de fatalidades humanas. Estima-se que o crocodilo do Nilo seja responsável por centenas de mortes de pessoas todos os anos, principalmente em comunidades ribeirinhas que dependem dos rios para suas atividades diárias. Pescar, buscar água ou simplesmente estar na margem errada na hora errada pode se transformar em uma tragédia. Ele é um mestre da emboscada, esperando pacientemente, quase imóvel, com apenas os olhos e narinas acima da água, até o momento perfeito para o bote. E que bote! A precisão e a velocidade com que um animal desse tamanho consegue se projetar para fora da água são assustadoras. Ele ataca com uma explosão de energia que pega qualquer um de surpresa. Não se engane pela aparência lenta e arrastada que ele pode ter em terra firme. Na água, ele é o rei, um torpedo vivo. Essa combinação de força, paciência e uma técnica de caça aprimorada ao longo de milênios o torna um dos predadores mais temidos e respeitados da África. Uma verdadeira máquina de matar moldada pela natureza. A relação dos humanos com o crocodilo do Nilo é complexa, misturando medo, respeito e, em algumas culturas, até veneração. Mas uma coisa é certa:
Encontrar um desses de perto é uma experiência que ninguém quer ter sem estar muito bem preparado, ou melhor, a uma distância bem segura. Ele nos lembra que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda somos vulneráveis diante da força bruta da natureza e de seus caçadores mais implacáveis, verdadeiros sobreviventes de um mundo perdido. Agora, preparem-se para uma reviravolta, porque o próximo animal da nossa lista pode não ter a imponência de um crocodilo, nem dentes afiados, mas ele é, de longe, o animal que mais mata seres humanos no mundo. Estou falando do minúsculo, irritante e incrivelmente perigoso mosquito. Sim, aquele mesmo que não te deixa dormir à noite com seu zumbido chato perto do ouvido. Pode parecer piada, mas os números não mentem. Esse pequeno inseto é um vetor de doenças devastadoras que ceifam milhões de vidas todos os anos. A grande ameaça do mosquito não está em sua picada em si, que geralmente causa apenas uma coceira incômoda, mas no que ele pode carregar em seu organismo. Ao se alimentar do sangue de uma pessoa ou animal infectado, ele pode se tornar um portador de vírus, bactérias e parasitas. E quando ele pica a próxima vítima, transmite esses patógenos, espalhando doenças como malária, dengue, febre amarela, zika, chikungunya e muitas outras. É uma roleta russa microscópica cada vez que um deles pousa na nossa pele. A malária, por exemplo, transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles, é uma das doenças que mais matam crianças menores de 5 anos no mundo, principalmente na África subsaariana. A dengue, que muitos de nós conhecemos bem de perto aqui no Brasil, pode evoluir para formas graves e levar à morte. Esses pequenos voadores são verdadeiros exércitos invisíveis espalhando enfermidades. E o pior é que muitas vezes nem percebemos que fomos picados até os sintomas começarem a aparecer, transformando-os em assassinos silenciosos e eficientes. O combate ao mosquito é uma guerra constante e complexa. Envolve desde medidas simples, como eliminar água parada onde eles se reproduzem, até o uso de repelentes mosquiteiros e, em larga escala, políticas de saúde pública, controle de vetores e pesquisa por vacinas e tratamentos. Mas a capacidade de adaptação desses insetos é impressionante. E eles continuam a ser um desafio global gigantesco. Eles estão em praticamente todos os cantos do planeta, exceto nos lugares mais frios, sempre prontos para encontrar uma nova fonte de sangue. Então, da próxima vez que você ouvir aquele zumbido irritante, lembre-se que por trás daquele pequeno incômodo pode estar um dos maiores perigos para a saúde humana no planeta. O mosquito nos ensina uma lição valiosa. O tamanho, definitivamente, não é documento quando se trata de perigo, e a luta contra as doenças que eles transmitem é uma batalha diária pela sobrevivência para milhões de pessoas ao redor do globo, mostrando o impacto gigantesco que o menor dos seres pode ter. Mergulhando agora nas profundezas traiçoeiras dos oceanos, encontramos uma criatura que é a personificação da frase "As aparências enganam", o peixe-pedra. Se você não é um biólogo marinho muito atento ou um mergulhador experiente, é bem provável que passe por ele sem nem notar sua presença. E é exatamente aí que mora o perigo. Este mestre do disfarce é considerado um dos peixes mais venenosos do mundo, e um encontro acidental com ele pode ter consequências terríveis e rápidas. O peixe-pedra, como o próprio nome sugere, tem uma camuflagem simplesmente perfeita. Ele se parece incrivelmente com uma rocha ou um pedaço de coral incrustado no fundo do mar, esperando pacientemente por uma presa desavisada ou por um pé humano descalço. Sua pele irregular, suas cores que mimetizam o ambiente e sua capacidade de ficar imóvel por longos períodos o tornam praticamente invisível. Ele pode ser encontrado nas águas rasas dos oceanos Pacífico e Índico, muitas vezes em áreas frequentadas por banhistas e mergulhadores. O perigo real do peixe-pedra reside em seus espinhos dorsais. Ele possui cerca de 13 espinhos ao longo de suas costas, cada um deles equipado com glândulas de veneno extremamente potente. Se alguém pisa ou toca nesses espinhos, eles funcionam como agulhas hipodérmicas.
injetando uma neurotoxina poderosa diretamente na vítima. A dor é descrita como excruciante, insuportável e pode levar a pessoa ao choque rapidamente. Sem tratamento médico imediato, o veneno pode ser fatal em questão de minutos ou poucas horas. Os sintomas da picada do peixe-pedra são horríveis. Além da dor intensa, pode ocorrer inchaço, necrose do tecido, paralisia, dificuldade respiratória, convulsões e parada cardíaca. A rapidez com que o veneno age é um dos fatores que o torna tão letal. Por isso, em áreas onde ele é comum, é crucial ter acesso rápido a antiveneno e atendimento médico especializado. A recomendação para quem anda em águas rasas nessas regiões é sempre usar calçados protetores, mas mesmo assim, o risco existe. Este predador passivo nos mostra como a evolução pode criar mecanismos de defesa incrivelmente eficazes e perigosos. Ele não caça ativamente humanos, claro, mas sua estratégia de defesa é tão formidável que o coloca entre os animais mais perigosos que podemos encontrar no ambiente marinho. O peixe-pedra é um lembrete sombrio de que o fundo do mar, apesar de sua beleza, esconde criaturas que exigem nosso máximo respeito e cautela. Uma verdadeira obra de arte da natureza, mas uma obra de arte que pode matar. De volta ao continente africano, mas agora saindo das águas e adentrando as vastas savanas, encontramos um gigante herbívoro que, à primeira vista, pode não parecer tão ameaçador quanto um leão ou um leopardo. No entanto, o búfalo africano, também conhecido como búfalo cafre, é um dos animais mais perigosos da África, responsável por um número significativo de fatalidades humanas todos os anos. Sua reputação de ser imprevisível e incrivelmente agressivo quando provocado ou ferido é lendária entre caçadores e moradores locais. Diferente de muitos herbívoros que optam pela fuga, o búfalo africano é conhecido por encarar a ameaça de frente. E quando ele decide atacar, faz com uma força e fúria impressionantes. Um macho adulto pode pesar perto de 1 tonelada e possui um par de chifres maciços e curvados que se fundem na base, formando um escudo ósseo na testa chamado boss. Essa arma natural é capaz de infligir danos terríveis, e eles não hesitam em usá-la contra predadores como leões, ou, infelizmente, contra humanos. A imprevisibilidade é uma das características mais perigosas do búfalo africano. Um rebanho pode parecer calmo e pastar tranquilamente, mas um indivíduo, especialmente um macho solitário mais velho, conhecido como Daga Boy, ou uma fêmea protegendo seu filhote, pode se tornar extremamente agressivo sem aviso prévio. Eles são conhecidos por emboscar caçadores que os feriram, circulando e atacando por trás, o que lhes rendeu o apelido de viúva negra ou morte negra entre os grandes caçadores do passado. Sua força é monumental. Um búfalo em investida é como um tanque de guerra desgovernado. Eles podem correr a velocidades de até 55 km por hora e são incrivelmente resilientes, capazes de continuar lutando mesmo quando gravemente feridos. Essa tenacidade os torna um adversário formidável, até mesmo para um grupo de leões. Histórias de búfalos que revidaram e mataram leões não são raras, demonstrando sua coragem e poder de defesa. Para os humanos, um encontro surpresa em uma trilha ou uma aproximação descuidada pode ter consequências fatais. Apesar de sua natureza perigosa, o búfalo africano desempenha um papel crucial no ecossistema das savanas, moldando a paisagem através do pastejo e servindo como presa para os grandes carnívoros. No entanto, sua inclusão na lista dos Big Five, os 5 grandes animais mais difíceis e perigosos de se caçar na África, não é à toa. Ele exige respeito e uma distância segura. Este colosso nos lembra que, mesmo os herbívoros, podem ser forças da natureza a serem temidas, especialmente quando se sentem ameaçados em seu próprio território. Agora, vamos dar um mergulho novamente, mas desta vez em águas tropicais,
especialmente na região da Austrália e do Sudeste Asiático, para encontrar uma criatura que combina uma beleza etérea com um perigo extremo, a água-viva caixa, ou box jellyfish. Este organismo gelatinoso, muitas vezes quase invisível na água, é considerado um dos animais mais venenosos do planeta. Seus tentáculos translúcidos podem carregar toxinas capazes de matar um ser humano adulto em questão de minutos, tornando um simples banho de mar uma experiência potencialmente letal. O nome água-viva caixa vem do formato cúbico do seu sino, que é a parte de cima do corpo. Mas olha só, o verdadeiro perigo está nos seus tentáculos, que podem chegar a vários metros de comprimento. Cada tentáculo é coberto por milhares de células urticantes microscópicas, chamadas cenidócitos, que contêm nematocistos, pequenas estruturas semelhantes a arpões que disparam veneno ao contato. E o veneno da água-viva caixa é uma mistura complexa de toxinas que afetam o coração, o sistema nervoso e as células da pele. Um dos aspectos mais assustadores da água-viva caixa é sua quase invisibilidade. Por ser transparente, é muito difícil detectá-la na água, especialmente em dias nublados ou em águas turvas. Muitas vítimas só percebem sua presença quando já estão emaranhadas em seus tentáculos e sentem a dor excruciante da picada. A dor é tão intensa que algumas pessoas entram em choque e se afogam antes mesmo que o veneno tenha tempo de fazer seu efeito completo no organismo. É um perigo silencioso e traiçoeiro. Estima-se que a água-viva caixa seja responsável por dezenas de mortes todos os anos, embora o número exato seja difícil de precisar. A espécie Chironex fleckeri, encontrada na Austrália, é particularmente infame. O contato com apenas alguns metros de seus tentáculos pode ser suficiente para liberar uma dose letal de veneno. As praias em áreas de risco costumam ter avisos e, durante certas épocas do ano, são até fechadas para banhistas. O tratamento imediato com vinagre pode ajudar a neutralizar os nematocistos que ainda não dispararam, mas a atenção médica urgente é crucial. Diferente de outras águas-vivas que apenas flutuam à deriva, algumas espécies de água-viva caixa são nadadoras ativas e possuem um sistema visual surpreendentemente complexo, com múltiplos olhos, permitindo que caçem suas presas, geralmente pequenos peixes e crustáceos. Essa beleza mortal e translúcida nos lembra que os oceanos guardam criaturas de uma complexidade e periculosidade que desafiam nossa imaginação. Um encontro com ela é um lembrete doloroso da potência da natureza em suas formas mais delicadas e, ao mesmo tempo, mais mortais. Voltamos para a África. E se você pensa que o crocodilo é o único rei dos rios e lagos por lá, pense de novo. Há outro gigante que, apesar da aparência um tanto desajeitada e até simpática em desenhos animados, é considerado um dos animais mais agressivos e perigosos do continente. O hipopótamo. Surpreendentemente para muitos, os hipopótamos matam mais pessoas na África do que leões, leopardos ou qualquer outro grande carnívoro. Eles são verdadeiros tanques de guerra da natureza, e é melhor não cruzar o caminho deles. Apesar de serem herbívoros, alimentando-se principalmente de grama durante a noite, os hipopótamos são extremamente territoriais, especialmente os machos dominantes que defendem seus trechos de rio ou lago. Qualquer coisa que eles percebam como uma ameaça, seja um barco, uma pessoa na margem ou até mesmo um crocodilo, pode provocar um ataque furioso e incrivelmente rápido. E não se deixe enganar pelo seu tamanho. GGGG. Um hipopótamo adulto pode pesar mais de 3 toneladas, mas consegue correr a velocidades de até 30 km por hora em terra firme, mais rápido que um ser humano. Suas armas mais formidáveis são suas mandíbulas gigantescas e seus dentes caninos inferiores, que podem atingir até 50 centímetros de comprimento. A boca de um hipopótamo pode se abrir a quase 180 graus, e a força da mordida é devastadora, capaz de esmagar um pequeno barco ou partir um crocodilo ao meio. Eles são notoriamente mal-humorados e imprevisíveis. Um hipopótamo pode parecer estar cochilando tranquilamente na água,
e, de repente, explodir em um ataque violento. Muitos dos ataques a humanos ocorrem quando pessoas em canoas ou pequenas embarcações invadem inadvertidamente o território de um hipopótamo, ou quando se aproximam demais de fêmeas com filhotes. Eles também podem ser perigosos em terra, especialmente à noite, quando saem da água para pastar. Se um hipopótamo se sentir encurralado ou se seu caminho de volta para a água for bloqueado, a reação pode ser fatal. Eles não hesitam em investir e usar seu peso e suas presas para neutralizar a ameaça percebida. O hipopótamo é um exemplo clássico de como não devemos julgar um animal pela sua dieta ou aparência. Sua agressividade e poder o tornam uma força a ser reconhecida e respeitada. Eles são uma parte vital dos ecossistemas aquáticos africanos, mas também um lembrete constante de que a natureza selvagem pode ser implacável. Este gigante aparentemente pacato é, na verdade, uma máquina de combate disfarçada, um verdadeiro colosso que impõe sua vontade com uma fúria surpreendente. Deixando as águas e savanas africanas para trás, vamos agora para as florestas e montanhas da América do Norte, Europa e Ásia, para encontrar um predador que personifica a força selvagem e a imponência da natureza. O urso pardo conhecido, também como grizzly na América do Norte, este gigante peludo é um dos maiores carnívoros terrestres do planeta, e um encontro com ele na natureza pode ser uma experiência aterradora e, em alguns casos, fatal. Sua combinação de tamanho, força, velocidade e inteligência o torna um animal a ser profundamente respeitado. Um urso pardo adulto pode pesar centenas de quilos. Alguns machos chegam a passar dos 600 quilos, e quando fica em pé sobre as patas traseiras, pode atingir alturas impressionantes, superando facilmente um ser humano. Suas garras longas e não retráteis são ferramentas poderosas, usadas tanto para cavar em busca de raízes e roedores, quanto para abater presas maiores ou se defender. Apesar de sua dieta ser onívora, incluindo frutas, nozes, insetos, peixes e grandes mamíferos, eles são caçadores formidáveis quando a oportunidade surge. A velocidade de um urso pardo é algo que surpreende muita gente. Apesar do tamanho massivo, eles conseguem correr a mais de 50 km por hora em curtas distâncias, superando facilmente um humano em corrida. Sua agilidade, combinada com uma força descomunal, faz deles predadores de topo em seus ecossistemas. O olfato apurado permite que detectem carcaças ou presas a quilômetros de distância, e sua inteligência os ajuda a resolver problemas, como encontrar formas de acessar alimentos armazenados por humanos. Encontros entre ursos pardos e humanos, embora não sejam extremamente comuns, podem ser perigosos, especialmente se o urso se sentir surpreendido, ameaçado ou se uma fêmea estiver protegendo seus filhotes. Ataques defensivos são os mais frequentes. É crucial que pessoas que vivem ou se aventuram em territórios de ursos tomem precauções como fazer barulho ao caminhar para evitar surpreendê-los, carregar spray de urso e armazenar alimentos de forma segura. A imprevisibilidade de seu comportamento em certas situações é o que os torna tão perigosos. O urso pardo domina seu território com uma presença que impõe respeito. Eles são símbolos da natureza selvagem e intocada, mas também um lembrete da nossa vulnerabilidade quando entramos em seus domínios. A convivência pacífica exige conhecimento, cautela e um profundo respeito por essas criaturas magníficas e poderosas. Eles nos ensinam que, mesmo no topo da cadeia alimentar, a vida selvagem opera por suas próprias regras, e ignorá-las pode ter consequências graves. E chegamos ao topo da nossa lista, e o animal que ocupa este lugar pode ser uma surpresa para alguns. Mas se pararmos para pensar, faz todo o sentido. O animal mais perigoso do planeta, aquele com o maior potencial de destruição, capaz de alterar ecossistemas inteiros e levar outras espécies à extinção, somos nós mesmos, o ser humano. Sim, você e eu. Pode parecer estranho nos incluirmos aqui, mas os fatos são inegáveis.
Nenhuma outra espécie tem o impacto global que a nossa tem. Nossa inteligência, capacidade de criar ferramentas complexas e de nos organizar em sociedades nos deu uma vantagem sem precedentes sobre todas as outras formas de vida. No entanto, essa mesma capacidade tem sido usada, muitas vezes, de formas incrivelmente destrutivas. Somos responsáveis pela extinção de inúmeras espécies, seja através da caça excessiva, da destruição de habitats para a agricultura, urbanização ou exploração de recursos naturais, ou pela introdução de espécies invasoras. O impacto da nossa atividade no planeta é colossal e, em muitos casos, irreversível. Além do impacto ambiental, somos a única espécie que se engaja em guerras em larga escala, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas para matar uns aos outros em números assombrosos. Conflitos, genocídios, terrorismo. A história da humanidade está repleta de exemplos da nossa capacidade de infligir sofrimento e morte aos nossos próprios semelhantes. Nenhum outro animal mata membros da sua própria espécie com a frequência e a crueldade que os humanos demonstram. Essa violência intraespécie é uma característica sombria da nossa natureza. Nossas atividades industriais poluem o ar, a água e o solo, afetando não apenas a vida selvagem, mas também a nossa própria saúde. A crise climática, impulsionada em grande parte pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento, é talvez o maior exemplo do nosso potencial destrutivo em escala planetária, ameaçando o equilíbrio de ecossistemas inteiros e o futuro da nossa própria civilização. Somos, de fato, os arquitetos de muitos dos maiores perigos que o mundo enfrenta hoje. É claro que também temos uma imensa capacidade para o bem, para a criatividade, para a compaixão e para encontrar soluções. Mas, ao olharmos friamente para o impacto líquido da nossa espécie no planeta e nas outras formas de vida, é difícil não nos vermos como o animal mais perigoso de todos. Esta reflexão não é para nos sentirmos culpados, mas para nos conscientizarmos do nosso poder e da nossa responsabilidade. Afinal, se somos o maior perigo, também podemos ser a maior esperança de mudança. Ufa! Que jornada, hein? Passamos por verdadeiros titãs da natureza, por assassinos silenciosos e por criaturas que parecem saídas de um filme de ficção científica. E aí, qual desses animais mais te surpreendeu? Eu confesso que a história do mosquito, mesmo já sabendo dos dados, sempre me choca pelo tamanho do estrago que esse bichinho minúsculo consegue fazer. E o peixe-pedra? Imagina pisar em uma pedra dessas. Qual você nunca imaginava que estaria nessa lista tão perigosa? A natureza é realmente incrível na sua diversidade e nas estratégias de sobrevivência que cada espécie desenvolveu. Algumas usam a força bruta, outras, o veneno, a camuflagem ou a inteligência. E como vimos, até nós mesmos entramos nessa contagem, e de uma forma bem impactante. Deixa aqui nos comentários qual deles você jamais gostaria de encontrar cara a cara. Quero saber qual animal te deu mais aquele arrepio na espinha só de imaginar o encontro. E se você curtiu essa viagem pelo lado mais perigoso do reino animal e quer uma parte 2 porque, acredite, ainda tem muito bicho sinistro por aí que ficou de fora, já mete o dedo no like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que só leão, tubarão e cobra é que são perigosos. Vamos espalhar o conhecimento e, quem sabe, ajudar a galera a ter um pouco mais de cautela e respeito pela fauna do nosso planeta. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!